Entrevistas está sendo uma promoção do Unicinos Esportes, que é responsável pelas equipes da universidade, que tem a coordenação do professor Jorge Teixeira, e na equipe de trabalho os colegas Tobias e Andressa também, que depois podem se apresentar rapidinho, e a gente está tendo um suporte. Eu vou pedir só para todo mundo desligar seu microfone, porque isso, quando a gente tem muita gente na sala, né, fica às vezes confuso. Então a gente está contando também com o suporte da nossa equipe de monitores lá das equipes. Eles vão se revezar nos encontros. Hoje, quem está mais à frente aqui junto com a gente é a Marta e a Vivian, que também depois podem dar um oi para a galera, certo? Então, assim, qual foi a ideia, né? Só para apresentar um pouquinho desse Educação Física em Entrevistas. São temas, foram elencados temas que sempre estão um pouco na pauta ali, principalmente da gurizada na graduação, né, que emergem ali nas aulas, nos debates, são temas que fazem parte do universo da educação física, né. Então, dando conta disso e enfim, dentro dessa mudança, né, de dinâmicas também das nossas atividades, das atividades de todo mundo, a gente pensou e também foi uma contribuição aí do professor Jorge pensar nesse horário diferente, né? Tentar sair um pouco da rotina, e acho que, por enquanto, está sendo bem bacana, né? Tá vendo? Estamos com 33 pessoas já na sala, acho que vamos ter sucesso aí nessa experiência com horários. Vou fazer uma breve apresentação dos nossos convidados, e a ideia, como eu adiantei, é a gente ser bem dinâmico, né? Aproveitar mesmo nosso tempo com a fala dos convidados e depois com as perguntas de vocês. Antes disso, só me lembrei aqui, quem tiver alguma dúvida com inscrições a respeito de alguma questão técnica, a gente está com a nossa colega Marina, ela está aqui junto na sala, ela é do setor de eventos da universidade, e ela pode responder e ajudar vocês. Mas, assim, quem não conseguiu fazer a inscrição no Lab, não se preocupa, que vai ter uma lista de presenças aqui, e então a presença vai estar registrada, e depois pode fazer uma inscrição posterior lá, né? Pode se inscrever no Lab, porque está aberto até o nosso último encontro, certo? Então, quem precisar, aciona aí a Marina. E a gente agradece muito também a Marina pela contribuição. Só um segundo que eu estou... Estão conseguindo ver aqui a imagem? Sim. Então, nosso primeiro encontro, né? A nossa temática iniciação esportiva, e a gente pensou em fazer uma conversa, esse papo, com profissionais que atuam, né? Que nos tragam uma contribuição, assim, bem da prática mesmo, e também com práticas diferenciadas, né? Acho que fugir um pouco de falar de iniciação esportiva numa escolinha de futebol, ou, enfim, em espaços que geralmente são mais discutidos dentro da nossa área, né? Então, convidamos a Heidi Weisemann, né? Vou tentar pronunciar aqui corretamente. A Heidi é graduada em Educação Física e Pedagogia, é pós-graduada em Psicomotricidade, também é terapeuta de família e é supervisora pedagógica do Projeto Criança da Sojipa. Depois a Heidi vai contar para a gente um pouco mais do Projeto Criança, que é um espaço muito interessante, que existe há muito tempo, e o Jorge comentou um pouco antes, né, uma baita referência, assim, é sempre bem legal a gente ouvir como funciona e saber da organização desse espaço, certo? Bom dia. Então, um pouquinho aqui do trabalho da Heidi. Vou só apresentar o Daniel, Heidi, e aí a gente passa para as perguntas, tá bom? Tranquilo. Bom dia. O professor Daniel Finco, então, ele é mestre em Ciências do Movimento Humano pela URGS, especialista em motricidade infantil, é professor da Rede Municipal de Canoas, foi gerente de competições e desenvolvimento da Confederação Brasileira de Hóquei sobre Grama
e é diretor técnico atualmente da Federação de Hóquei do Estado do Rio Grande do Sul. O Daniel é autor também de 2 livros. Um deles, coloquei aqui para representar, que foi lançado em maio desse ano, né, em meio aqui a pandemia, que é um livro de iniciação ao hóquei, né? Depois, antes disso, o Daniel tinha lançado um manual do professor de hóquei lá em 2015. Esse livro ele está disponível no site da Confederação Brasileira de Hóquei. Depois eu coloco para vocês o link no chat, tá certo? Passo a palavra então aqui para a Raide, se apresentar um pouquinho, e eu já deixo aqui a primeira pergunta, né, que vai guiar esse nosso papo, que é para a Raide falar um pouco para a gente dessa experiência, né, do trabalho com a iniciação esportiva, num contexto, né, que abarca a educação infantil e tem a peculiaridade de estar localizado dentro de um clube, né, um grande clube como a Sojipa, certo? Certo. Bom dia, pessoal. Estão me ouvindo? Alô? Sim. Oi, ok. Certo. Oi, sim. Tá tudo certo. Bom dia, então, pessoal. Eu sou a Raide, trabalho na Sojipa, então, na coordenação do Projeto Criança, que é um departamento da pasta esportiva do clube, que atende crianças de 2 a 10 anos de forma integral, com atividades manhã e tarde, ou o dia todo, conforme a necessidade da família. Nesse primeiro momento, eu quero agradecer ao Jorge e ao professor Augusto, né, pelo convite para a gente poder mostrar um pouquinho desse trabalho que é desenvolvido dentro do clube. Quero agradecer a equipe, né, que trabalha comigo, porque sem o meu grupo de professores eu não consigo colocar tudo isso em prática. Quero agradecer também, sou imensamente grata, né, pela Sojipa por apoiar esse trabalho que há 38 anos atrás era algo bem desconhecido, quando se falava em psicomotricidade, quando se falava em desenvolvimento infantil e práticas de contraturno, que apoiou essa ideia desde o início, com a professora Marilene, depois eu na sequência, e também as famílias e as crianças, né, que são o nosso dia a dia e nosso motivo da existência, né? Então, o Projeto Criança, ele é dividido por faixa etárias, nós temos 3 segmentos de atividades bem diferenciadas. O primeiro grupo é uma atividade de psicomotricidade relacional para crianças de 1 a 2 anos. O segundo grupo nós atendemos como educação infantil, crianças a partir de 3, que ainda são de berçário, mas nós já incluímos no grupo da educação infantil até 6 anos. E este trabalho está sendo regularizado como uma escola de educação infantil porque ele caracteriza em função da sua carga horária e da regularidade das atividades propostas. E o segundo grupo, então, é onde a gente vai falar um pouco mais depois, que é a iniciação esportiva, através de turno inverso para crianças de 6 a 10 anos. O Projeto Criança, ele tem como objetivo geral o desenvolvimento global da criança através da via motora, utilizando, então, a educação física, o lúdico e a psicomotricidade para as nossas práticas. Os teóricos que baseiam o nosso trabalho é basicamente a prática psicomotora acculturée, da qual eu fiz uma formação há anos atrás, no Rio de Janeiro, e esse trabalho, ele é todo voltado para o simbólico, né, para a vivência corporal da criança. Então, esse é o teórico de referência, mas utilizamos também os conceitos de Vygotsky, Victor da Fonseca, Juan Mila e outros psicomotricistas, né, tanto do Brasil como da América Latina ou da própria Europa. O Projeto Criança, então, ele funciona dentro de um clube social e esportivo que tem como finalidade a integração do seu quadro social, né, dos seus associados, através da prática esportiva, através de eventos culturais e sociais. Hoje, o Projeto Criança, até o início da pandemia, fazia parte da pasta esportiva,
assim como o vôlei, como o basquete, como o atletismo, e hoje, depois desse movimento todo e dessa nova reestruturação que a gente teve que configurar em função da pandemia, nós passamos agora para a área administrativa do clube. Utilizamos os espaços, então, ginásio, né, o centro de esportes, as quadras poliesportivas, a pista de atletismo, as piscinas, e também temos salas próprias e especializadas para a nossa prática. Uma de ginástica natural, ginástica artística, que fundamenta esse trabalho, e também a de psicomotricidade relacional, que ela é baseada nos modelos das salas que o professor Bernard da Couturier mantinha na França, em Lyon. É um espaço diferenciado, né? Tu trabalhar dentro de um clube é muito diferente de uma escola, porque nós temos, desculpe, o associado que está ali junto diariamente. Temos o pai do aluno e temos atletas de alto rendimento e temos os usuários das nossas práticas esportivas. A Sojipa oferece, então, todo o apoio para a gente, né, na questão da estrutura e também dos recursos variados necessários para nossas práticas. Mas a nossa equipe de professores é uma equipe que é bastante engajada, está sempre criando materiais, especialmente nas questões sensoriais. Nós utilizamos muitos esses recursos e os professores estão ali diariamente criando novas atividades, novos elementos, confeccionando materiais para nossas práticas. O turno inverso, então, é onde que nós vamos falar um pouquinho mais, né, sobre essa prática de iniciação esportiva. Nós recebemos crianças, então, da comunidade em geral, né, além do filho do associados. Somos parceiros de uma escola das proximidades, onde os alunos, então, podem estudar no colégio de manhã. A gente busca as crianças com uma van, traz para a Sojipa, oferece o almoço e começamos, então, com essas práticas esportivas no turno inverso. Ou, então, a criança vem de manhã para a Sojipa, almoça e depois a gente leva. Atendemos, então, tanto o sócio como o não sócio. As atividades de psicomotricidade relacional, que são para os bebês, elas ocorrem 2 vezes na semana, 1h30 de sessão. Como diz o professor Negrini, né, que foi meu professor na minha formação, nós acabamos abrasileirando um pouco a prática psicomotora relacional que é desenvolvida na Europa. Incluímos um pouco a música, o movimento, a dança com as crianças, que é uma coisa muito do nosso povo aqui do Brasil, que a gente tem muito essa questão da afetividade, né, que circula. Então, na prática de psicomotricidade relacional, que ocorre naquela sala, como eu falei, baseada nos modelos da prática de psicomotricidade do professor Bernard da Couturier, nós incluímos alguns elementos a mais, que é a música, tá? As crianças da educação infantil, então, elas já têm diariamente uma vivência motora e lúdica na sua grade curricular. Esse é o grande diferencial da nossa escola de educação infantil, Projeto Criança, das demais escolas. Por isso, ela também é tida como uma escola alternativa. Porque todas as atividades da educação física que são desenvolvidas na educação infantil, que o professor vai lá uma vez por semana e dá a sua aula, nós temos todo esse conteúdo desenvolvido por semana. Ele é dividido, então, em atividades recreativas, rítmicas musicais, atividades naturais que ocorrem na pista atlética, onde a gente basicamente trabalha 7 famílias, correr, saltar, pular, arremessar, quadrupedar, lançar, você faz todo aquele trabalho natural naquele ambiente que serve como base depois, então, para o atletismo. Também na educação infantil nós trabalhamos na sala de ginástica natural, iniciação à ginástica artística. Os movimentos básicos ali são, então, né, o rolo, a subida na corda, a escalada, a fazer a estrelinha. São muitos movimentos naturais que as crianças fazem no seu dia a dia, no seu brincar, e agora nessa pandemia a gente vê eles pulando dentro de casa, no sofá,
no colchão, né, na cama, enfim, todos esses movimentos que são naturais nessa faixa etária da criança de 2 até 6 anos, a gente tem uma sala especializada que promovemos, então, a oportunidade de realizarem este movimento e, com isso, iniciamos com as técnicas já da ginástica, para que a criança não se machuque, faça com segurança e comece a vivenciar, então, esse esporte. Um exemplo, por exemplo, a criança começa a colocar a mão no chão, coloca a cabeça e quer virar cambalhota. Normalmente, né, o rolinho, ela bota essa parte da cabeça que ela acaba não enrolando. Então, a gente entra com aquele educativo que precisa encostar o queixo aqui no peito, no externo, usa a blusa, a camiseta como um educativo segurando com o queixinho, e aí a gente vai entrando com os movimentos corretos do esporte, e ela fazendo de forma lúdica e brincando. O outro espaço, então, motor, que as crianças vivenciam nas suas rotinas semanais no Projeto Criança, é a sala de psicomotricidade, que ela tem os espaços de construir, destruir, de encher, esvaziar, de rolar, da escalada, dos movimentos básicos que remete àqueles movimentos arcaicos, né, que a criança viveu lá na sua fase intrauterina, que é o embalo, a queda profunda. Então, nós temos vários elementos, como colchões, almofadas, um cavalo metálico, que são pranchas de madeira, que a criança, então, pode construir e vivenciar essa sua necessidade motora. Além disso, oferecemos nessa sala muitos panos que servem de capas, fantasias, né, que as meninas estão, especialmente as crianças que estão na fase de 5 anos, entrando naquela fase do Édipo, as meninas, elas vão colocando coisas, elas querem colocar colares, pulseiras, tiaras, óculos, turbantes, enfim, e o menino está naquela fase da lutinha, né, de empurra, das capas. Então, a gente oportuniza muitos materiais para que eles possam viver essa sua necessidade que está elencado com a questão da sexualidade a partir dessa idade, tá? Então, a sala de psicomotricidade é um espaço que as crianças vão 1 ou 2 vezes na semana. Além disso, nós oferecemos as atividades ao ar livre, né? A Sojipa tem um parque muito grande, com bastante árvores, esse contato da natureza, ele também é bastante explorado para que as crianças possam, então, aproveitar e se desenvolver também utilizando elementos da natureza. Agora, para o retorno pós-pandemia, nós estamos criando mais um espaço, um novo espaço ao ar livre, todo voltado para as questões sensoriais, com caminho sensorial, de tato, cheiros, uma parede sonora. Então, estamos investindo isso, todo o grupo de professores está construindo junto, para que a gente possa também trabalhar mais essa questão sensorial com as nossas crianças, que é bem importante para essa faixa etária. O grupo de crianças de 6 a 10 anos, então, né, que trabalha a parte da iniciação esportiva, nós não deixamos de trabalhar recreação e psicomotricidade com eles, apesar de que a grande maioria vem, né, com o objetivo de vivenciar e fazer esportes no clube. Percebemos que muitas crianças trazem deficiências, sequelas da fase psicomotora de atividades que não foram vivenciadas, que não foram oportunizadas, né, para elas. Por exemplo, é muito comum aos 7 anos, numa atividade que tu já está proporcionando a vivência com a bola, a criança não ter o domínio de segurar ou não conseguir quicar a bola. Então, a gente precisa, de forma recreativa, trabalhar bastante essa base motora e psicomotora, que é muito importante, né, também no processo de alfabetização das crianças. Então, uma criança que não tem uma noção de espaço, de correr, de ocupar aquele espaço, ela também vai ter dificuldades na sua alfabetização de utilizar essa folha, que é o que ela vai usar num primeiro momento, numa primeira série, ou então na sequência, no seu caderno, né?
Então, a gente trabalha também muitas atividades, faz sondagem, crianças que precisam de reforço dessa parte da coordenação, em parceria, muitas vezes, até com a escola ou até com equipes de terapia, tá? Então, nessas práticas de iniciação esportiva, nós oportunizamos a vivência de várias modalidades esportivas que o clube oferece numa sequência, tá? Depois dos 10 anos, então, a criança tem possibilidade de continuar praticando esses esportes no clube. Então, de 6 a 10 anos, de forma gradativa, a gente vai oferecendo jogos com bola. Qual é o objetivo dessa? É vivenciar várias atividades com bola, seja com a bola de plástico, com a de borracha, com a de GRD, com a de futebol, a de vôlei, a de basquete mini, até chegarmos na bola oficial. Então, a gente faz vários jogos e atividades com bola, com foco, então, no segurar, no lançar, no quicar, no arremessar. Porque o que a gente percebe? Quando a gente vai trabalhar, por exemplo, numa vivência de voleibol, a criança, a gente começa muitas vezes com uma corda, ou então com uma rede, né, na mini quadra, que a criança ela precisa jogar essa bola para o outro lado da rede. E ela pega essa bola e faz assim, ou ela sai com a bola detrás da sua cabeça, qual é o rumo que essa bola vai tomar? Ela vai para o chão, né? Então, a gente trabalha essas diferenças. Ó, a gente quer jogar a bola para cima, quer arremessar lá na cesta, quer lançar a bola por cima da rede, então a gente segura a bola aqui. Como que a gente vai segurar? Então, lá no voleibol, a professora já segura, já mostra que a gente faz o triângulo, segura a bola aqui e lança, estende o seu braço, né? Quando trabalha atividade lá na iniciação ao futebol, vamos cobrar lateral. A lateral, no futebol, quase todos sabem que tu sai daqui, né? Mas o basquete também, então, muitas vezes aquele antigo modelo, né, joga aqui para a cesta. Então, a gente vai trabalhando esses detalhezinhos dos movimentos, né, para que a criança vivencie já um movimento correto para futuramente chegar lá no esporte. Raid, vou te interromper um pouquinho, só para a gente fazer um bate-bola, assim, acho que claro. Tu fez uma introdução muito boa, eu fiquei imaginando aqui, e a gente nesse momento, assim, fica imaginando uma vontade de estar num espaço como a Sojipa com um monte de criança, assim, né, me passou pela cabeça, assim, mas acho que a ideia, assim, né, tu conseguiu apresentar, e o quanto é complexo, né, e é um diferencial muito grande do trabalho de vocês, digamos, esse mix entre psicomotricidade e iniciação esportiva, né? Mas acho que a gente pode depois, vamos passar para o Daniel e depois ir complementando com outros detalhes. E tu citou também o basquete, depois a gente vai pedir para a Marta, que é a nossa técnica aqui do basquete, também contar um pouquinho da experiência dela com iniciação. E aí a gente vai fazendo um bate-bola, pode ser? Pode, tranquilo. Eu queria só lembrar, esqueci, eu estava vendo aqui os participantes, eu não tinha visto antes. Eu queria cumprimentar o professor Fernando Chaves, também nosso colega lá da Unicinos, que está aqui nos acompanhando e que é responsável pelos eventos lá do nosso Centro de Esporte e Lazer e que nos ajudou também, faz parte da organização do evento. E dizer também para a Raide que me veio a lembrança que eu fui aluno do professor Ayrton Negrini também, um professor espetacular, né? Um cara fantástico, assim. Mas então, Daniel, vou passar a bola para ti. Tu se apresenta um pouquinho e já nos responde, né? Qual é a ideia? Falar um pouquinho das peculiaridades de trabalhar com a iniciação esportiva, uma modalidade que é pouco conhecida ainda, né? Que é o hockey sobre grama, né? Então, como iniciar crianças que não conhecem nem a modalidade, né? Então, vou passar a bola aí para ti. Bom dia a todos. Primeiramente, agradecer o convite do professor Jorge, do Augusto, e muito bom rever alguns amigos aqui que a gente convive em outros locais, como os campeonatos de hóquei. Mandar um abraço também para a Raide, meu filho hoje com 23 anos, quando tinha 6, 7, frequentou o Projeto Criança. Então é muito legal revê-lo. Bom, primeiro eu vou contextualizar um pouco o que é o hóquei, né? Talvez tem alguns que não tenham ideia do que possa ser. Resumidamente,
é um esporte muito parecido com o futebol. Ele tem a caracterização de esporte de invasão, vai vencer quem fizer mais gols, temos que invadir o campo adversário, só que isso é realizado com um taco. Até separei algum para mostrar aqui para vocês. Um taco pode ser de madeira, pode ser de fibra de carbono, como esse, e uma bolinha, tamanho de uma bergamota ou de uma laranja. E esses materiais que eu mostrei para vocês, então, são materiais oficiais. Já respondendo ao Augusto, né? Isso já é uma peculiaridade aqui para nós no Brasil. Onde encontrar esse material, como trabalhar com isso. Então, eu vou trazer, de repente, para vocês um breve histórico da minha vivência, esses 11 anos com essa modalidade, né? Eu vou pegar o gancho da Raid sobre a questão do abrasileirarmos o esporte. No decorrer dessa caminhada, uma das questões que nós visualizávamos era a questão de levar um esporte oficial para dentro da escola ou de outros ambientes, ou do Projeto Criança, por exemplo, ou do projeto do PEI, lá em São Leopoldo. Como que a gente pode fazer isso da forma mais simples possível, né? O que nós visualizávamos era, a gente tem que ter um outro material para iniciar. Então, eu já separei aqui, esse aqui é um material construído no Brasil, então, brasileiramos, ele é feito de plástico. Qual a importância disso, né? Além dele, uma bolinha de vinil que eu consigo apertar, a oficial não, a oficial é rígida. Deu uma trancadinha aqui no áudio do Daniel, vamos esperar ele voltar. Aí, Daniel, Voltei. tá? Deu uma caidinha aqui. Mas a gente pensava muito nessa questão da segurança também. Augusto, uma sugestão para o professor é desligar o webcam, porque a imagem da webcam carrega um pouco mais a internet, né? Daniel, vamos fazer a experiência e desligar um pouquinho, depois tu volta, se desligar a câmera e tentar no áudio. Pronto. Obrigado pela sugestão. Deu uma interferência aqui na internet. Bom, mas continuando, né? Como eu vim parar nisso também? É interessante e vai ao encontro do que a Raid comentou. Eu participava de um grupo na URGS que era a respeito de motricidade infantil. E nós visualizávamos que no Brasil uma das principais dificuldades quando feito avaliações em crianças, comparado com crianças americanas, era a questão do rebater. Que no Brasil a gente não tem muito essa vivência, tirando aqui no Sul, que é o jogo de taco, talvez, né? E com essa necessidade eu entrei em contato com a Confederação de Hóquei, procurando alguma coisa que trabalhasse o rebater, né? Além do tênis, por exemplo, que trabalha rebatido. Mas algo mais voltado a algum taco. E a partir de então a gente começou a trabalhar o hóquei aqui no sul do Brasil. Só que o hóquei é muito mais do que só rebater, né? O hóquei desenvolve um repertório motor gigantesco. A gente vai conduzir aquela bolinha que eu mostrei para vocês com um taco, que parece uma extensão do nosso braço. A gente vai conduzir, vai empurrar, a gente vai bater, a gente vai receber essa bola, a gente vai driblar essa bola com o taco, entre outros movimentos. Então, o encontro com o hóquei foi magnífico nesse sentido, de ampliar realmente várias questões motoras que a gente nunca pensou em trabalhar com outros esportes, né? Bom, a respeito das peculiaridades, eu fiz até um resuminho aqui para lembrar o que a gente enfrentou nessa caminhada, né? Uma é o acesso à informação. Hoje o Augusto mostrou ali na apresentação um livro que nós desenvolvemos para iniciação esportiva e em 2015 fizemos outro para o manual do professor. Quando eu iniciei nessa caminhada, eu tive que importar livro da Inglaterra, por exemplo, onde o esporte é bastante conhecido, depois da Argentina. Então, o acesso à informação, os cursos eram poucos, livros, vídeos, hoje tem uma infinidade no YouTube.
Então a gente rompeu essa barreira. Outro exemplo, nós temos uma disciplina eletiva na URGS. Todo semestre nós estamos formando novos professores com esse conhecimento. Então a gente vive um outro momento no esporte, e que bom, né? O que mais? Materiais, né? Como eu mostrei para vocês, oficiais de iniciação. A gente conseguiu avançar visualizando a iniciação, de engajar mais crianças, levando segurança para essas crianças que estão começando, né? Os espaços para a prática, todos os espaços permitem a prática? Infelizmente não, a gente tinha que se preocupar se tinha uma grade atrás do gol para a bolinha não escapar, a bolinha pequena, se não tem vidro na redondeza, né? Antes de conhecer essa bola de vinil, com a bola oficial, se tivesse vidro, já não dava para fazer a prática. Então, essa também foi uma peculiaridade, né, do esporte. Como o esporte chega no Brasil, ele chega num momento que os espaços não foram preparados para recebê-lo, né? O conhecimento na aula de educação física ou em qualquer outro local é interessante quando a gente apresenta o esporte. Uma, pela questão do visual, né? A gente chegar com um material diferente, um taco colorido. A empresa que desenvolveu aqui no Brasil foi muito feliz. Ela vem de uma caixa que é metade azul, metade vermelha. Então já torna a aula mais colorida só por isso. As bolinhas são laranjas, amarelas. Então essa questão do colorido também é fantástica, né? Mas o que eu gostaria de destacar para vocês é que todos partem do zero. Se eu vou desenvolver uma aula de hóquei na educação física, isso é interessante porque é um desafio novo para todos. E talvez alguns que não fazem as outras modalidades se sintam motivados a fazer essa. Por ser nova, por não ter ninguém te avaliando, né? Os teus colegas não vão estar te avaliando porque eles vão estar preocupados em olhar para a bolinha se ela vai ser conduzida pelo taco ou não. Então isso também é uma particularidade do esporte, né? Por fim, para responder essa pergunta, uma outra característica é, por ele ser muito novo, às vezes, com um ano de prática, essas crianças já estão se envolvendo em alguns eventos, como os festivais. Nós temos um festival clássico, que é na cidade de Farroupilha. Todas as crianças ganham uma medalha por terem participado do festival. A medalha lá da prefeitura é linda. Então, já é um acesso a eventos externos rápido, porque poucas pessoas praticam. Então, quando vê, em um ano está participando de um festival, em 2 anos talvez já esteja participando de um campeonato gaúcho e, quem sabe, até de um brasileiro. Então, isso também desperta muito o interesse das crianças na iniciação ao esporte, né? Acho que isso, resumidamente, essa é a minha fala inicial. Beleza, Daniel. Eu queria até destacar para depois, se der tempo, a gente voltar ou para transformar isso em pergunta, mas algo que assim me parece chamar atenção nos 2 relatos, né, da Heidi e do Daniel, que a gente está falando de iniciação esportiva e a gente tem que falar de como atrair as crianças, né? As atividades lá do Projeto Criança tem muita também, dá para ver nas imagens, né? Muita cor, muita beleza, muitos materiais diferentes, e foi o que o Daniel falou, né? Isso às vezes faz toda a diferença. Apresentar um material colorido, ter, né, uma medalha bonita. Às vezes é óbvio que os recursos, eles... Tem alguém com o microfone aberto. Os microfones a falar. Os recursos às vezes são mais escassos, mas assim, ter uma medalha linda às vezes pode fazer muita diferença, né? Ter um material colorido, apresentar esse material. Então, acho que esse é um detalhe bem importante que às vezes passa desapercebido, né? A gente pensa muito no que a gente estudou, na metodologia, e a gente deixa passar esses detalhes. Enfim, a gente pode seguir falando disso. Esse segundo bloco agora, a gente vai fazer uma mesma pergunta. E aí, nessa pergunta, eu queria que a Heidi falasse um pouquinho, o Daniel também, e a gente vai convidar a Marta também para dar o relato dela. Então, a ideia é falar um pouquinho do que vocês consideram fundamental para a qualidade do trabalho
de iniciação esportiva e que metodologias acreditam, né, serem indicadas para o tipo de trabalho que desenvolve. A gente viu que, por exemplo, os relatos de vocês são 2 trabalhos bem diferentes, né? Um trabalho bem específico que envolve psicomotricidade, encaminhando para uma iniciação esportiva, e o trabalho que o Daniel relatou já é um trabalho mais de iniciação mesmo em uma determinada modalidade, né? E aí acho que é mais próximo também do que a Marta atua. Então, deixo a palavra, acho que a gente pode seguir a ordem aqui, primeiro a Rádio, depois o Daniel, e aí depois a Marta. Certo. Então, assim, ó, com relação a essas práticas, nós consideramos que é fundamental o planejamento, tá? Que tudo a gente precisa adequar esse planejamento em cima dos recursos que a gente disponibiliza, em cima de uma triagem desse grupo que está chegando, em que nível essas crianças estão. Como eu falei antes, a gente precisa fazer algum trabalho para recuperar as sequelas ou falta de uma atividade motora nessa primeira fase. A questão teórica é muito importante daí nesse momento, né? Características da faixa etária, considerando sempre os ciclos, os respeitos, as diferenças, porque quando a gente trabalha com iniciação esportiva nessa faixa etária, nós temos aquela criança que tem mais flexibilidade, aquela que está um pouco acima do peso, aquela que já é mais alta, aquela que é mais baixinha, que é mais rápida. Então, o respeito às diferenças e também considerar sempre a questão da inclusão, né, que é bem importante também a gente conseguir acolher e encaixar todas as crianças dentro da nossa prática. Então, a questão teórica é fundamental, a afetividade e a acolhida também determina bastante, né, do sucesso ou da continuidade dessa criança nas práticas. E aí entra também muito porque o trabalho que a gente tem que fazer de criar e fortalecer o vínculo dessa criança com o professor e também com os seus colegas. A gente sabe que hoje a família contemporânea, ela tem necessidade de ocupar o tempo do seu filho, de deixar em algumas instituições, no colégio de manhã, no turno inverso, né, ou seja, no colégio. Muitas famílias fazem esse turno inverso compartilhado, alguns dias no clube, alguns dias em oficinas e outros no próprio colégio, né? Então, é bem importante que a gente tenha vínculos fortalecidos com essa criança, porque a interação social dela nesse grupo também determina a continuidade ou não dela na atividade, tá? As metodologias, né, então, que a gente aplica, assim, que a gente acha bem importante, vai naquela linha ali do que o professor Daniel trouxe, né, da vivência, de oportunizar várias atividades esportivas, e esse também é o nosso objetivo, conhecer todas as modalidades que o clube oferece, porque muitas vezes, assim, ó, exemplo, o nosso atleta do atletismo e do judô foram para as Olimpíadas, trouxeram medalha, a gente vai lá, faz a festa de recepção, isso motiva, lota as atividades dessas escolinhas e daqui um pouco eles desistem, né, por não ter habilidade, por não conseguir fazer, enfim. Então, nós consideramos também como uma das metodologias importantes é a vivência de várias atividades para que depois, então, a gente possa verificar dentro das habilidades e das competências da criança qual é o esporte que melhor se adequa a ela ou que ela tem facilidades ou habilidades que ela possa seguir depois dos 10 anos, tá? E os professores, um parênteses, os professores das escolinhas adoram quando eles já vêm assim, com essa base motora pronta, com movimentos já corretos, né, para entrar, e grande parte das crianças já reforçam as equipes competitivas das categorias de base ali, o pré-mirim e o mirim da Sojipa, né. Achamos bastante importante também sempre considerar materiais variados. Realmente o colorido, o estímulo visual é importante, né, dos locais, então a gente vai variando tanto materiais quanto a forma de desenvolvê-los, né. Muitas atividades são desenvolvidas através de jogos cooperativos, através de trabalhos em duplas, individuais,
E também a gente abre o espaço para que essa criança possa contribuir com ideias na construção das atividades da sua rotina, porque nós temos crianças que ficam conosco de segunda a sexta-feira, da 1h30 às 6h30 da tarde. Então, né, assim, a gente não pode fazer um pacote engessado de atividade. Nós precisamos criar o espaço para que ela contribua e também precisamos criar espaços para que ela vivencie todas as atividades de forma prazerosa, porque é um pacote praticamente pronto. Então, assim, ó, muitas vezes as meninas, elas não gostam do judô, né? Porque daí tem aquela coisa do contato físico. Então, a gente tem que buscar educativos e mecanismos para que elas possam vivenciar o judô de forma prazerosa, de forma lúdica, né? Porque o exercício do jacaré não é fácil, né? Ele é cansativo, ele é um desafio. Então, para alguns é fácil, para outros não. Então, a gente precisa estar sempre atento e um olhar muito individualizado para cada criança. E a outra questão é que a gente inclui muito as famílias, né? Nas imagens ali aparecem, a gente faz bastante atividades junto com os pais, para que os pais possam vivenciar o seu corpo junto com o filho, possam, alguns que já foram ou praticaram basquete na época, fui do time do colégio, então pais revivem muitas coisas que isso é estimulante, poder contar a tua história para o teu filho também, né? Ou então reviver eu fazia atletismo na época do colégio, né? A gente participava de competições, eu venho para Sergipe saltar de novo, correr lá na pista, um revezamento. Isso é muito motivador também, né, para a continuidade do trabalho com as crianças, né. Acho que é isso, né, mais alguma... Não sei como é que está meu tempo. Perfeito, Rádio. Depois a gente segue aí fazendo uma... Se tu tiver também alguma intervenção para fazer nas outras falas, aí vai. Tá, Sinta-se à certo. vontade. Daniel. Tá bom. Bom, como eu comentei anteriormente, né, uma das questões é o material adequado. A gente tem que levar isso em consideração. A atividade lúdica, principalmente, a gente tem que pensar nisso. A atividade tem que ser lúdica na iniciação, para atrair mais a criança, talvez. Eu trago muito um exemplo que uma vez eu dei uma aula para umas crianças do 2º ano. Para elas, a atividade, as brincadeiras com o hóquei foram muito mais atraentes que o próprio jogo, porque aquilo está mais próximo da realidade delas do que o jogo, mesmo elas conhecendo o futebol e o hóquei sendo parecido com o futebol. As atividades iniciais, elas curtiram muito mais. Uma atividade que eu uso é o limpa-quadra, né? Divide a turma em 2 equipes, e tu tem que limpar a tua quadra de bolinha. Tem 50 bolinhas, quem ficar com menos bolinha ganha. Eu queria mudar de atividade, elas não queriam sair dessa atividade, tanto que gostaram, porque era muito lúdico para elas e desenvolviam o passe, a recepção, carregar a bola. Era perfeita a atividade. Bom, eu coloco muito que a gente tem que tentar partir do simples para o complexo. Então, para a criança, isso faz todo sentido. Eu não posso pedir para ela desenvolver uma técnica muito complexa e não vai ser interessante para ela. A gente tem que achar um caminho que leve, talvez, a isso, né? Mas para sempre focar nisso, do simples para o complexo. O que mais? Mini-jogos, em que sentido? Se eu tenho uma quadra poliesportiva, eu não vou fazer um jogo de 6 contra 6, por exemplo. Se eu puder dividir essa quadra em 2 e fazer um jogo de 3 contra 3, seria melhor. Ou até em 3 e fazer um jogo de 2 contra 2, melhor ainda. Por quê? Porque a gente tem que ter uma preocupação com o tempo de contato com a bola. Esse tempo tem que ser cada vez maior. Eu não posso ficar 1 minuto esperando para fazer a atividade, executar a atividade em 10 segundos e esperar mais 1 minuto. Isso é péssimo para o desenvolvimento motor da criança. Então, o máximo de contato e o menor tempo de espera. Isso é um dos destaques que eu gostaria de trazer. Relacionado ao professor, eu acho que esse é o X da questão. Ele tem que estar motivado. Se eu quero vender alguma coisa, proporcionar alguma coisa legal, eu tenho que estar muito motivado, para a criança também se motivar. Eu trago 2 exemplos aqui, né? Um é uma menina que veio da Venezuela e foi estudar na nossa escola.
ela não chamava professor de professor. O professor, para eles, na Venezuela, é maestro. A minha colega que dava aula para ela achava o máximo, né? Mas é uma grande verdade. O professor é o maestro. Ele que vai reger a ópera, a música. Ele vai fazer aquela criança gostar de cantar, digamos, se a gente estiver falando de música, né? Ele é o maestro, realmente. Essa é a peça-chave, no meu ponto de vista. Em fazer atividades diversificadas, coloridas, mini-jogos, o maior tempo de contato com a bola e menor espera, né? E o outro, para finalizar, eu lembro de uma menina que já joga comigo há 6 anos, e isso é uma baita diferença quando eles começam com 12 e estão com 18, é uma transformação, né? Na estrutura física. E dos 12 até agora, se eu fizer a atividade, ela vai gostar. Quando ela foi evoluindo, eu fui mudando as atividades. Ela foi mudando de posto ali, né? De pré-mirim para mirim e etc. E eu sempre fazia uma atividade na iniciação que era batalha naval. E ela foi crescendo e dizendo: ô professor, não tem que fazer batalha naval? Ela com 18 anos, ela quer a batalha naval. Por quê? Porque aquilo tinha um significado imenso para ela. E é algo para a gente refletir, né? Será que essas atividades não são interessantes até para aquecimento depois, quando eles estão mais velhos? E não desenvolver o lúdico também quando eles estão em outro momento? É para refletir, né? Bom, é isso a minha parte. Obrigado, Daniel. Vou pedir para a Marta, então, se apresentar rapidamente um pouco do trabalho dela, que com basquete, mas também não só, já passou também por outros espaços, como trabalhou com a gente lá no PEI, e falar um pouquinho dessa experiência com a iniciação esportiva. Desligado o microfone, Marta. Abriu agora? Essa é a frase mais falada em todas as lives, todas as atividades. Até agora a gente não tinha falado nenhuma vez. Consegui. Então, bom dia a todos. Meu nome é Marta. Eu sou nutricionista e sou acadêmica de educação física. Eu tenho já um histórico de vida no basquete e atualmente eu atuo com iniciação esportiva no basquete, dentro do ambiente escolar, né? E depois em competições estaduais e nacionais. Já passei pelo PEI, como o Augusto falou, então outros esportes também, mas atualmente eu tô voltada pro basquete. Lá na escola, assim, a gente tem essa iniciação, eu atuo com 11, 12 anos, tenho contato com os mais novos, porque eles já participam de escolinhas a partir dos 6 anos, mas a minha área mesmo é 11, 12 anos, tanto meninos quanto meninas. O nosso objetivo ali é fazer com que a criança se apaixone pelo esporte, que ela tenha vontade de participar daquilo, que ela tenha prazer em estar naquele ambiente e continuar praticando aquilo, que ela não esteja indo porque o pai ou a mãe obrigam ou porque ela não quer estar talvez em uma outra oficina, alguma coisa assim, mas sim que ela queira estar naquele espaço. Então esse é o nosso principal objetivo. Acho que como a Raide e o Daniel também já citaram, assim, é muito importante tu conhecer a individualidade de cada aluno, né? Não adianta tu pensar numa aula assim, um aluno é muito bom naquilo, eu vou desenvolver, treinar, né, praticar só aquilo, mas fazer uma aula que seja atrativa para todos. Também, assim, a gente se preocupa em tornar a aula dinâmica, né, para que a criança não fique muito tempo parada, não seja uma aula muito tecnicista, por mais que a gente queira desenvolver a base, o fundamento neles, porque isso é muito importante para a evolução, mas que seja muito envolvido tudo isso no lúdico, né, como também já foi dito, para que seja prazeroso, seja divertido para eles naquele momento. Então, assim, por mais que as equipes sejam competitivas, ali no início a gente não cobra, né? Nem pode exigir, vocês vamos ir para um campeonatinho e tem que ganhar, a gente vai brigar com as crianças. Não é esse o objetivo, não é essa a nossa ideia, mas que quando eles vão para o campeonato eles tenham prazer, né? Envolve o dia inteiro, muitas vezes as famílias vão junto, então assim, vamos agora todo mundo ir almoçar, então se divertir nessa parte também extra quadra, né, com as crianças. E para que os fundamentos, elas consigam desenvolver os fundamentos básicos do esporte para futuramente isso embasar o desenvolvimento, para então elas conseguirem entender mesmo o jogo, deixar isso mais para o futuro, mas que no início as atividades envolvam mais essa parte de fundamento e essa paixão deles pelo esporte. Acho que basicamente isso.
Valeu, Marta. Obrigado. Galera, são 11h52, temos oficialmente 10 minutos. Acho que a gente pode abrir para perguntas. Quem se sentir à vontade de abrir seu microfone, fazer pergunta, ou mesmo quiser colocar pelo chat. E seria bem importante, né? Acho que muitas coisas foram levantadas nessas falas, e a gente, então, abre para perguntas. Não briguem, né? Sempre tem aquela briga, quem vai perguntar primeiro e tal. Não... Todo mundo levantando a mão. Enquanto o pessoal pensa aí, eu vou só reforçar uma questão que eu acho que foi bacana nós ouvirmos um alinhamento de ideias aqui na iniciação esportiva, né? Eu participei de um curso da Confederação de Hockey que trouxe um treinador da Argentina. Ele já foi treinador de seleções olímpicas e ele apresentou como uma dificuldade hoje na Argentina os professores terem essa visão que nós estamos apresentando na iniciação esportiva, que é uma iniciação muito tecnicista. Por quê? Eu visualizo que o esporte na Argentina tem toda uma configuração de clube, e nos clubes a iniciação esportiva acaba sendo voltada para o rendimento, né? Então é uma barreira que eles querem enfrentar nos clubes de hockey na Argentina, é esse. Que os professores tragam essa ideia que nós fazemos hoje. Então, é muito legal estar compartilhando essa ideia e todo mundo está alinhado, porque eu penso que é o caminho para desenvolvimento de várias vivências e modalidades, né? Legal, né, Daniel? E assim, pensando, eu também conheço um pouco do trabalho esportivo da Argentina, por redes aí que a gente participa, e realmente os clubes, eles são um perfil muito, cultura bem inglesa, assim, né? Bem tecnicista e bem voltado para determinada modalidade. E aí, legal, imagina, olha que o exemplo que a gente tem de um clube do tamanho da Sojipa, um clube que tem atleta olímpico e tem um espaço totalmente diferente disso, né? Um espaço pensado de outra forma, que as crianças podem chegar num nível lá de escolinha esportiva já com outras experiências, né? Professor Edinaldo, seja muito bem-vindo. Posso complementar? Desculpa, Raide. Claro, Raide complementa e passa para o professor Edinaldo. Dentro dessa questão do clube ter esse espaço pensado, a gente também quer fomentar, sim, as escolinhas esportivas, né, depois dos 10 anos, mas o objetivo maior do clube é formar pessoas com hábitos da atividade da prática física como saúde. E a gente vê muitos, eu estou agora na Sojipa há 33 anos, e algumas das professoras que estão aqui também assistindo, estão lá há muitos anos, a gente vê que isso tem resultado. Nós vemos muitas pessoas com 20, 30 anos lá dentro praticando atividades de forma recreativa como saúde e multiplicando já isso com seus filhos, trazendo o seu filho para o clube para vivenciar o que eles já vivenciaram também, né? Professor Edinaldo estava com a mão levantada. Passo-lhe a palavra. Rapidinho só, eu estava assistindo, porque eu estou assistindo pelo celular e não tem determinadas ferramentas para levantar a mão, escrever, mandar por escrito. Então eu tive que lançar a mão do tradicional, levantar a mão literalmente, apesar de distante. Quero parabenizar aí a iniciativa do Entrevistas e assistindo muito atentamente às exposições. Uma coisa que me chama a atenção e levantar para vocês que fizeram os comentários é que quando a gente fala em iniciação esportiva, a gente pensa como um ponto de chegada o esporte. E o esporte, muitas vezes, ou quase que, digamos, absolutamente, é pensado nessa perspectiva que o próprio Daniel colocou ali agora pelo final, né, na perspectiva do rendimento. Quer dizer, o esporte é uma coisa séria. E vocês trazem ali uma abordagem da valorização da ludicidade, da questão do brincar, da criança sentir prazer em estar diante da atividade esportiva.
Só que a gente vê, por outro lado, de maneira antagônica, a ideia de que esporte é coisa séria, esporte não é coisa para brincar. Eu já tive a infeliz experiência de ver pais e mães em reuniões dizendo que os seus filhos, por serem atletas, não eram crianças mais, ou seja, eles tinham uma coisa muito mais séria para fazer do que brincar. Então, como é que vocês veem essa lógica, que é uma lógica hegemônica, de pensar esporte como uma coisa séria, e por ser sério tem que começar desde cedo, e aí a gente tem, diante da iniciação esportiva, um fenômeno que é a precocidade esportiva. Então, você tem, na verdade, uma especialização precoce, que desconsidera por completo tudo isso que vocês estão trazendo, a importância da ludicidade, a importância de se vivenciar as mais diferentes modalidades esportivas, um grande repertório motor de vivência, quer dizer, tudo isso que vocês trazem, que é fundamental, que é o que a gente, de certa forma, levanta na universidade como algo importante no processo de desenvolvimento motor da criança, mas o outro lado, que é o lado do esporte-rendimento, o modelo do esporte-rendimento, ele não permite a ludicidade, ele é um esporte sério, é trabalho. Como é que vocês veem essa questão de tão belas experiências que vocês desenvolvem, e ter, do outro lado, eu diria, um ponto de chegada completamente diferente dessa perspectiva da iniciação que vocês estão defendendo? A gente tinha esse era um assunto que estava na gaveta, e o professor Edinaldo levantou, e eu vou pedir para a Raide começar, porque a Raide, a gente já tinha conversado um pouquinho, né, isso antes. Ela também tem uma grande experiência com a família, de trabalhar com famílias, e vamos começar então pela Raide. Bem, na Sojipa, nós já vivenciamos essas questões há muitos anos atrás, e hoje a gente já conseguiu, através da figura do professor, mudar muito esse conceito junto aos pais. Nós percebemos assim que os professores em alguns momentos ficavam desabastecidos do que eu vou fazer, porque ele precisa treinar, especialmente esses esportes que as crianças começam muito cedo, como, por exemplo, uma ginástica rítmica, que o treinamento é bastante exaustivo, né? Então, hoje, os professores, eles criam um espaço. No final do treino, tem o tempo que a criança pode brincar livre lá no fosso de espuma da ginástica, as meninas da rítmica podem pular na cama elástica, e isso tudo é explicado para os pais. Eu já vejo lá na Sojipa muitos pais preocupados com isso também, né? De que, eu não quero que seja uma coisa cansativa, porque a gente tem um histórico de crianças que poderiam ter sido excelentes atletas e quando chegam com 12, 13 anos, eles não querem mais. Eles começaram com 6 anos, 8, e não aguentam mais, e desistiram. E foram vários já que a gente perdeu, assim, né? Eu digo perder porque eram talentos que poderiam ter continuado. Por quê? Porque não tinha esse espaço para o lúdico. Hoje o professor está muito atento a isso e existe uma parceria, está tudo muito afinado com os pais, a gente conversa bastante. Ou então aquela criança que brinca demais, então também a gente tem que falar a mesma linguagem, família, professor, clube. Eu trabalhei há 3 anos atrás com essa orientação junto às famílias, e foram inúmeras vezes que nós sentamos e junto com a família a gente traçou um plano também. Então, quem sabe diminui, ele treinava 5 vezes na semana, então agora nós vamos treinar 4 vezes na semana. Bem, é um período para que essa criança não fique nessa pressão, ou utilizar os outros recursos, né? Uma criança de 8 anos que é uma atleta da ginástica rítmica, no final do treino, vai na pracinha do clube, deixa ela brincar deixa ela correr livre lá na pista de atletismo. Então, a gente tem trabalhado e os professores estão muito atentos a isso, para que a gente não perca essa criança por excesso, né, ou pela questão da rigidez do esporte competitivo. Perfeito. Daniel, quer complementar aí? Sim.
Eu penso que no nosso país a gente vive uma luta diária com a monocultura do futebol, né? Em vários aspectos. O futebol prega muito isso do início em idades bem pequenas, né? E não só essa questão, mas a falta de adaptação, né? As crianças vão jogar um campeonato que já tem uma exigência gigantesca, com uma bola oficial, com um gol oficial, em medidas oficiais. Então, é totalmente contra o que nós pregamos aqui na conversa de hoje, né? E a gente tem um desafio diário, porque o futebol é o que tem a grande visibilidade no país, né? Ele que aponta isso de... Bom, mas além disso, na nossa experiência no rock, né? A gente pensa muito em valorizar mais os festivais. Por quê? Porque o festival tem um outro ambiente mais acolhedor, digamos, onde todos vão ganhar uma medalha. Tu vai mais para conhecer outras crianças de outras cidades. A gente está pensando mais em valorizar isso. E os campeonatos também. Eu falo pela ABB Canoas aqui, alguns amigos que estão participando falam pela ABB São Leopoldo. A gente está participando e pela questão do participar de um campeonato. Claro, é legal ganhar, mas o clima que essas duas entidades criam, eu acho que é o mais legal do que a competição em si. O pessoal se conhece, o pessoal fica batendo papo depois, e eu vendo muito que mais importante que o rendimento é a participação, é o educacional. O rendimento é para poucos, no meu ponto de vista, e o participativo é para atender boa parte da população. Eu gosto de trazer muitos exemplos, né? E um clássico é o seguinte: eu fui inventar de fazer uma aula num parque público de Canoas. E, chama atenção. Eu levei roupa de goleiro, que parece uma armadura, os tacos, e muitas pessoas paravam para olhar. Do nada apareceu um menino que foi meu aluno, de bicicleta ali, ficou olhando, e eu perguntei: quer jogar, cara? Mas eu não trouxe taco. Eu disse: bom, só pegar aí. Ele foi ali, pegou o taco e começou a jogar. Ali eu senti que eu atingi o meu objetivo com ele, né? De professor de educação física, ele teve aula de hóquei, e ele sentiu a vontade de fazer uma prática que é diferenciada num espaço público. Isso é o fazer o esporte para todos, né? A gente conseguir fazer com que a pessoa se sinta à vontade de sair da zona de conforto ou de constrangimento, que é jogar algo que tu vivenciou em algum momento. Então, é um esporte que abrange mais e não o de rendimento, que é mais restrito, né? Legal. Estava lembrando aqui, o Daniel falou do futebol, e acho que sim, acho que esse é um ponto, né, que dá um debate grande, assim, essa nossa monocultura, mas também a gente não entender como só nossa, né? Tem alguns, se vocês até derem uma buscada, a Espanha passou por problemas enormes, assim, em campeonatos infantis. Inclusive, eles começaram a desenvolver algumas regras muito específicas e regras, inclusive, de proibição de familiares nesses campeonatos. Olha, um negócio absurdo, né? Então, só para também a gente entender que não é uma coisa só nossa, né? É um problema que, enfim, tem em outras partes, não fica bem claro no futebol, talvez não seja só no futebol, mas eu lembrei desse exemplo, assim, do quanto é complexo. Imagina chegar ao ponto de proibir, né? Proibir o familiar de acompanhar por causa dessa, enfim, dessa influência negativa. Galera. Augusto, posso complementar? Claro, com certeza. Um outro recurso que a gente aprendeu a utilizar na Sojipa nos últimos 10 anos, talvez, são as datas comemorativas e datas educativas que nós utilizamos lá no Projeto Criança, e hoje eu vejo que vários departamentos esportivos utilizam também, o que quebra um pouco essa questão da rigidez, né, do esporte de competição. Por exemplo, assim, todos os departamentos das escolinhas fazem atividade do Dia das Mães, fazem atividade do Dia dos Pais, tem a Semana da Criança, tem a Semana Farroupilha, a Semana do Meio Ambiente. Então, junto com o esporte, a gente consegue organizar eventos e também, como ele falou, esses festivais de vôlei e tudo, a gente tem utilizado com frequência também. Legal. Acho que, assim, ouvimos um monte de experiências legais, assim, acho que nosso objetivo do encontro foi muito contemplado, que era
ter esse olhar assim para práticas e principalmente para práticas que são diferenciadas, né? Que tem essa preocupação. Eu fui anotando algumas coisas assim que vocês falaram, a importância do planejamento, né? E desse planejamento ser específico, ser individualizado, a afetividade, a acolhida. Acho que isso também está em outros espaços aí que a gente circula, né? Como o PEI, que é um projeto que a gente atua também lá na Unicinos, e a diversidade das vivências. Acho que foram uns relatos assim muito ricos. Abro uma última vez, se alguém quer colocar mais uma questão, de repente complementar algo que foi falado, ou uma pergunta, e se não, a gente vai encaminhando para o final aqui do nosso primeiro entrevistas. Queria, né, enquanto o pessoal pensa, como disse o Daniel, eu já fazia lembrança, quem não assinou a presença, a Marina está colocando no chat, tá? A lista de presença aqui no encontro, é importante assinar. Agradecer, né? Agradecer também as profs lá do Projeto Criança, da Sojipa, que acompanharam aí, legal ter vocês juntas, se quiserem também complementar alguma das falas, quiserem dar um oi, fiquem à vontade. E é bom agradecer a todo mundo, né, que teve nessa manhã, que está com fome já agora. Depois eu vou colocar na tela aqui as nossas próximas datas e temas. São mais 5 encontros que a gente vai ter. No final aqui eu deixo na tela para que todo mundo poder se programar. Certo? Tobias, Andressa, a Marta, a Vivian, Heidi, Daniel, se quiserem falar. Acho que vale deixar, Augusto, agradecimento então ao Daniel e à Heidi, né, por terem se prontificado, aceitaram o nosso convite, né? O Augusto ficou mais à frente hoje também como mediador, mas no decorrer das próximas lives a gente vai se revezando também. Deixar o convite para os participantes, né? Principalmente os monitores das nossas equipes, quem quiser participar das próximas, né? De uma forma mais de organização também fica o convite. Eu acho que é isso. Muito obrigado, Daniel, a todos, Heidi. E acho que foi um sucesso, assim, né? Para um primeiro encontro foi bem bacana. Eu queria agradecer também, aproveitar a fala do Tobias aí, e fiquei me questionando aqui, ô Daniel, e quando a iniciação esportiva numa modalidade diferenciada é quando a gente é adulto, né? Que no meu caso, no hockey. Então, agradecer, porque eu tive várias vivências bem bacanas nessa modalidade aí, e agradecer a tua pessoa, né? Que me ensinou muito aí, e a todo mundo aí que participou. É isso aí, galera. Muito bacana. Parabéns a todos e a todas aí. Isso que a Andressa falou é a realidade um pouco das nossas equipes esportivas lá no Unicinos, né? O pessoal que é monitor aí das equipes, né, vivencia direto. O pessoal que, bom, tinha praticado uma atividade na infância, ficou 20 anos afastado, chega lá e vai jogar, né? Então, é um espaço muito desafiador para o professor, né? Então, acho que essa experiência que os monitores vivem nas equipes, ela está permeada por essa iniciação tardia, assim. Chega lá, tem gente que é craque, que quase foi profissional, e tem gente que nunca jogou, gente que não joga há décadas. Então, também é outro ponto legal de debate, né? Para a Andressa foi fácil, ela era craque já do futebol, foi só adaptar as técnicas do rock. Pessoal, isso então, bom, de novo, né, agradeço a Rádio, a Daniel pela disponibilidade, a gente sabe que dentro dessa rotina maluca de todo mundo, manter o fim de semana ainda é importante, né, mas acho que foi bem legal, acho que foi, como o Tobias falou, um sucesso, dá um ânimo, né, tá aqui falando de coisas legais que tem a ver com a nossa prática, com um monte de gente, então agradeço novamente. E quanto o Daniel, vou deixar para o Daniel e para a Rádio aí se despedirem, darem um tchau, e vou colocar na tela aqui as datas, tá, dos próximos encontros, certo? Certo. Eu coloquei no chat, galera, o link tá para o livro ali do Daniel,
Tá lá no site da Confederação de Rock. E assim, né, é um livro de rock, mas como todo livro de iniciação, traz um monte de ideia, né, de coisas que o Daniel falou aí, mini-jogos, várias questões. Então tá ali. Programação, tá? Dia 12/9 a gente vai ter um papo sobre políticas públicas. 26/9, doping em esporte. 10/10, esporte paralímpico. 24/10, educação física e empreendedorismo. E 7/11, gênero e esporte. São todas pautas bem atrativas, assim, que estão aí pipocando sempre lá nas aulas, nos corredores, nos bate-papos. Certo? Daniel e Raid, querem dar uma última palavrinha? Tchau. Pessoal, agradecemos novamente a todo mundo. Vou deixar aí para o Daniel e para a Raid. Já deixo meu tchau aqui. Bom fim de semana para todos. Acho que o pessoal já foi. Isso, então. Beleza. Nos encontramos, então, sim, né? daqui a alguns sábados. Bom fim de. Valeu, galera. Obrigado, Marina, também, pelo apoio aí.